Boa noite, gurias! Bora chegando que, ó, hoje a gente tem um conteúdo inédito, eu nunca falei sobre isso por aqui, e muitas de vocês já me pediram muito, toda vez que eu faço um evento de customização de Melissa, o meu direct enche, vocês perguntando material, como faz, como não faz, como sai... Hoje eu vou dar uma aula de customização de Melissa aqui. Então o negócio é o seguinte, quem já tá aqui, gruda, não sai mais. Tati, eu não tenho Melissa, não tem problema, faz junto comigo, faz o que eu tô fazendo no papel, presta muita atenção, porque vai que um dia você comece a fazer eventos de customização de Melissa. É muito legal, gente. Ou você pode personalizar a Melissa aí, então, pra família, pra quem tiver, tá? Porque a Melissa, ela... E eu falo Melissa, mas pode ser qualquer tipo de plástico, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai falar hoje, a gente pode aplicar em qualquer tipo de plástico, né? Então, sempre é preciso alguns testes, tá? Então, eu já testei muito essa questão da Melissa, da customização da Melissa. Já testei muito material. São 3 anos, né, gurias, que eu faço desde o primeiro evento. Eu tenho a minha primeira Melissa, a primeira Melissa que eu customizei na vida. Eu tenho até hoje ela aqui. E sério, tem bastante coisinhas, parece simples, parece fácil. Mas se pular esses atalhozinhos, acaba ficando mais difícil, se erra muito material, é uma loucura. Tá? Mas antes da gente entrar total nesse assunto, eu vou pedir pra vocês compartilharem essa live. Manda aí pras gurias, diz, ó, tá quente o negócio, o conteúdo inédito, nunca foi visto antes. Eu não sei se eu vou fazer de novo, porque isso aí é aula lá de dentro do meu curso, tá? Então, hoje a gente vai falar de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente, mas é aula, então não se esqueçam. E lembrando que quem estiver aqui comigo vai conversando, eu deixo aqui os comentários aqui abertos. Vão falando comigo, vão perguntando, estão com dúvida, pergunta, não tá com dúvida, não pergunta, mas fala alguma coisa, manda um coraçãozinho, um aviãozinho, sei lá. Porque precisa ter interação na live pro Tio Zuki entregar para outras pessoas, tá bom? Tem várias pessoas aí na internet fazendo live e eles precisam entender que precisa mandar gente pra cá, ok? Então interajam bastante aí e bora lá. O negócio é o seguinte, gurias, como é que começou essa minha relação com as Melissas, né? É uma doideira aí que surgiu meio que sem querer. E eu meti a cara e fui. Eu vi que era possível fazer eventos de customização, vi outros artistas fazendo de outros lugares. E eu pensei assim, poxa, eu posso talvez fazer isso também, né? Quem sabe? Eu pensei em fazer também. E daí eu comecei a mandar e-mails e comecei a procurar os contatos das lojas de Melissa aqui na minha volta. Mas eu sei que vocês vão dizer, ai, mas não tem como eu fazer evento de customização aqui na minha volta, porque não tem na minha cidade. Não tem na minha cidade Clube Melissa, nem clube, nem pop, não tem na minha cidade. Eu fui primeiro nas cidades próximas, né? Então eu procurei, eu moro em Alvorada, eu fui pra Canoas, então fiz nos clubes de Canoas, fiz nos clubes de Porto Alegre. E daí, assim, o pessoal foi me encontrando e eu comecei a fazer cada vez mais evento. Isso já faz um tempo que vocês veem eu fazendo evento aqui, né? Mas com isso eu aprendi muito sobre como fazer. Por quê? Nos primeiros eventos, eu errava muito material. Eu fazia muito mais com material que eu ouvia falar que dava certo. E daí eu comecei a me lascar, porque eu fazia e não secava direito, não ficava bonito, não pigmentava bem, sabe? E daí eu comecei a ver que não era bem por aquele caminho e comecei a testar os materiais que eu acreditava que daria certo. E daí fiz vários testes, tá? Então eu fechei em 2 materiais só. E eu até vi esses dias, eu fechei com um evento e me mandaram um encarte, assim, da própria Melissa falando, indicando, né, que as lojas façam evento, tarará, tarará. E eles indicam material. E eu fiquei chocada com o material que eles indicam. Que eles dizem que tem que ser o material que eles indicam, né? E eu não faço com o material que eles indicam, porque eu já testei e o material que eles indicam não dá certo. Não seca na Melissa. Porque a Melissa, eu não sei se vocês sabem, mas ó, a gente vai fazer essa aqui hoje. Essa daqui, ela é uma das mais chatinhas pra customizar, porque ela é brilhosa. Estão vendo? Ó, tem brilho aqui nela. E ela é uma das mais chatinhas pra customizar, porque ela parece que não pega bem, não gruda bem a tinta nela, sabe? As melissas foscas, por exemplo, elas grudam muito mais, ela fica muito mais fácil, assim, até de desenhar é mais fácil. Mas enfim,
Com isso, aprendi então como fazer, quais materiais, tarará, tarará. E daí eu vou abrir uma polêmica. A gente já vai fazer juntas, tá, gurias? Se vocês tiverem alguma coisa pra fazer junto aí, se não façam só no papel, mas peguem aqui porque um dia pode surgir a oportunidade de vocês fazerem também. Daí eu vou abrir uma polêmica. Como é que eu faço as melissas? A branca, a única caneta branca que eu uso é esta. Ó, só. Não uso outra, não aceito outra, não... Eu vejo outra pessoa usando outra, não dá, não seca essa bicheira, sabe? Só da Posca. Por que só da Posca? A Posca, vocês vão me dizer que é a base de água. É a base de água, se eu pegar e fizer uma customização na Melissa e esfregar pra sair, ela vai sair. Mas se eu só passar um paninho, ela não vai sair, ela vai ficar permanente. Por isso que eu uso Posca. E na preta eu mostro, a tinta preta depois eu mostro pra vocês, então, que é o que eu uso. Mas a gente vai começar com esta daqui hoje. Só que a customização de Melissa tem tem um quezinho, assim, que eu posso dizer pra vocês. Por exemplo, nos eventos, né? Os eventos eu faço tudo à mão livre. Tudo, absolutamente tudo. Eu faço algum rascunho ou outro, às vezes só pra posicionar, pra tirar da minha cabeça e ver o que eu quero colocar. Eu levo algumas ideias também para as clientes, elas olham na minha pasta, veem algumas ideias. Mas o que eu faço? Eu faço sempre a mão livre. E por que eu consigo fazer a mão livre? Por causa do bendito treino de traço. Então, quem é minha aluna aqui, que não faz treino de traço, depois eu pego o pescoço. Mas o treino de traço é muito, 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 muito importante para essas ocasiões. Se eu não treinasse o traço, se eu não treinasse trabalhar a mão livre, eu não ia conseguir. E, pasmem, no início eu fazia. Ok? No início eu fazia, eu botava a cara, fazia o melhor que eu podia, não que eu quisesse, nunca estraguei as melissas das clientes, mas eu fazia, não deixava de fazer, mas com isso eu fui treinando muito e eu quero incentivar vocês a treinarem. Treino de traço é muito importante, você conseguir aceitar um desafio, você conseguir fazer, bom, eu preciso fazer a mão livre uma arte, eu preciso dar conta, então é por isso que é muito importante fazer o treino de traço, ok? Tá? Então aqui, quem é minha aluna tá com a orelha puxada aí, porque se pula a fase de treino de traço, não pule mais, porque isso prepara vocês para um monte de coisa que vocês não conseguem nem imaginar o que, ok? Outra coisa, treinar também, fazer arte à mão livre, só que tem assim uma questão nas artes, tá? Eu nunca faço aquela arte super mirabolante, onde eu precisaria fazer enquadramento, onde eu precisaria fazer rascunho aqui e ali, puxar de um cantinho pro outro. Eu sempre vou, a gente vai fazer aqui agora, eu vou virar pra mesa pra gente fazer agora, mas eu sempre vou testando, eu sempre vou ajustando, porque eu vou desenhando no local. O que eu imagino? Que nem eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse espaço aqui pra customizar, é quase uma tela, tem melissas que não tem tudo isso. Mas eu tenho esse espaço aqui pra customizar. Então eu preciso imaginar na minha mente uma arte que vá caber nesse espaço aqui, ok? Não adianta eu querer fazer um negócio quadrado, por exemplo. Não vai caber aqui, quadrado, sabe? E é legal a gente sempre ver pra fazer os ajustes certinho conforme o formato da peça. Eu vou virar pra mesa aqui agora e vocês vão ver que eu tenho alguns rascunhos. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz os meus rascunhos pra chegar numa arte toda rascunhada e a gente vai passar ela sem decalque, sem nada pra peça, tá bom? Voltei a treinar por causa do curso de porcelana. Isso aí, Gisele, isso aí. É muito importante o treino. A porcelana é a melhor disparado. Eu sempre falei sobre isso, que a porcelana é a melhor superfície pra gente treinar o traço. E se treinar o traço com a porcelana, a gente fica preparada pra qualquer outra superfície, inclusive paredes, tá? Então, quem gosta de fazer e quem quer fazer arte em parede, mas acha que aquele traço retinho, bonitinho é impossível, não é. Não é impossível. Se você começar a treinar na porcelana, você vai ficar preparada pra parede. E vai ficar preparada também pra fazer melissa à mão livre. E eu falo melissa aqui, vocês sabem, né? Tem várias outras marcas que é do mesmo estilo, assim, do plástico, né? Tem aquela Petit Jolie, eu acho que é, né? Tem aquela Petit Jolie, tem várias outras marcas, tá? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Mas a Posca não fica aguada, você tem que passar por mais de uma vez. Eu vou responder essa fazendo, tá? Podem colocar as perguntas de vocês aí que a gente vai responder fazendo. Vou virar aqui pra tela, minha melissa já tá bem judiadinha já. Aqui eu tenho minha melissa, ela já tá bem judiadinha, eu já fiz a arte nela e tirei umas 300 mil vezes já. E aqui, ó, o que eu fiz aqui, como é que eu chego na arte, né? Então aqui, ó, eu vou fazer mais ou menos essa arte aqui, comecei assim, é um versículo, tá? Achei muita coisa, ia ficar, olha só, mas olha só o formato, tá vendo aqui, ó?
eu tenho um salto e aqui termina o salto. Eu já comecei a imaginar na minha cabeça fazer uma lâmpada e ir descendo o salto aqui. Só que eu achei muita coisa escrita, ia fechar demais, eu não gostei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só a referência. Isso aqui é um versículo, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, eu vou colocar a referência que eu vou conseguir fazer uma letra bem desenhada e bonita. Vou colocar uma ilustração que fala, né, sobre o que tá escrito ali. E ok. Só que não é um desenho difícil, percebe? Então, aqui eu tenho uma lâmpada que eu não tenho uma forma específica para fazer ela. Eu posso fazer ela... Se eu mudar um pouquinho o formato dela lá na Melissa, não vai ter problema, tá? Então, e depois aqui o fechamento. E eu fiz um encaixe aqui para colocar a referência mais ou menos para eu saber. Porque eu não vou passar por decalque, eu vou passar direto no olho. Então, essa é a pegada, tá? Quero aprender a customizar tênis. Seria o mesmo processo? Não. Tênis é completamente diferente, tá? Tênis é outros materiais, os sneakers e os all-stars, de tecido ou couro, tanto faz, é totalmente diferente. Cada coisita é um ponto, né? E os tênis, eles realmente têm um processo bem mais complexo. Então tá, então vamos pegar a Melissa aqui. Eu acho que eu vou botar a Melissa pra cima e a arte, o rascunho aqui pra baixo, ó. Então, lembrando, comecei com esse, achei muita coisa escrita, passei pra esse, mas isso aqui é mais ou menos aquilo que tá na minha cabeça. Então, é bom de coloca no papel aqui só pra organizar, pra ver se é isso mesmo. E agora a gente vai começar a fazer aqui. O que acontece? Vou fazer com posca pra quem tá entrando aqui. E sim, posca é a base de água. Se lavar, sai. Só que se eu cuidar, não. Vai ser permanente. E toda cliente que eu faço... nos eventos eu ensino como cuidar, eu faço toda a instrução de como manter a arte intacta no lugar, tá? Inclusive eu já usei várias vezes a arte nessa Melissa aqui e só tirei quando eu realmente quis tirar mesmo, tá? Alguma de vocês aí, que eu não lembro quem mais, acho que foi a Jo, perguntou se a posca não fica falhada. Não fica, ela fica maravilhosa, quer ver? Olha só, vou começar aqui então com minha lâmpada. Minha lâmpada eu vejo que eu fiz um desenho nela que ela fica mais puxadinha para um lado. E, ó, eu vou começar o rascunho. Sabe aquele famoso escabeladinho que a gente fala sempre? Ó. Eu vou puxando ele e vou criando a forma da lâmpada. Como eu tô fazendo uma customização, eu posso deixar ela super criativa com esses traços de, tipo, tá tudo errado, sabe? Como se tivesse errado, mas tá certo. Quando eu faço esses tracinhos assim, eu consigo fazer o rascunho, que não foi feito, e refinar. Então, vai parecer que foi de propósito, mas... Quer dizer, vai parecer que tá, tipo, tem traços errados, mas foi de propósito. Estão vendo? Olha só. Aqui eu vou engrossar um pouquinho. Daí, depois que eu fiz a primeira forma, eu vou fazendo os ajustes pra ficar legal, pra ficar bonito. Aqui, eu acho que esse aqui eu vou... Não, vou fazer assim mesmo. Talvez esse aqui, eu acho que eu vou puxar o coração daqui de dentro dele, ó. Vocês perceberam que o esqueminha aqui da lâmpada é um coração? E olha só que rapidinho que é de fazer, ó. Eu vou só refinando, trabalhando dentro do espaço que eu tenho. Essa minha aqui, ela tem bastante espaço. Tem algumas que vêm aquelas mini Melissa, sabe, de criancinha bem pequenininha. Daí, claro que cada Melissa... Cada arte que eu vou fazer, a gente precisa ir ajustando conforme o formato e tamanho do calçado ou da bolsa, né? Que nem calçadinhos pequenininhos, não tem como eu fazer um desenho muito grande, sabe? Então, a gente vai ter que ficar... Então, eu sempre fico nesse cuidado assim, ó. Ó, já fui fazendo e eu já vou finalizando em todos os traços. Todo traço que eu faço, eu já finalizo pra conseguir um resultado melhor, eu não precisar ficar voltando, ó. Por exemplo, terminei a lâmpada aqui, agora eu vou fazer uns elementinhos nela aqui, como se tivesse uma luz, sabe? Olha só. E daí, eu não preciso me limitar a uma margem. Quando a gente faz uma arte personalizada, a criatividade é o que manda, né? Claro que sempre vai depender do estilo da pessoa, que nem eu gosto de coisas mais berrante, assim, mais chamativa. Tem gente que nem tanto. Então, vai depender daquilo que a pessoa quer na peça dela, ó.
A sua posca te ama e a minha tem raiva de mim. Não, gurias, o negócio é o seguinte: a posca, ela é xaropinha mesmo, mas vocês precisam entender ela e conversar com ela com carinho. Não se desesperem. Ela tem que estar bem chacoalhada e tem que ficar friccionando a ponta. Converse com vocês, vem aqui, dou uma mexidinha na ponta dela pra ela ficar bem na textura certa, tá? Porque senão ela não vai riscar também. Quando eu vejo que ela tá falhando, eu faço isso, chacoalho e fricciono a ponta pra dar tudo certo. Senão ela não vai dar conta mesmo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a parte do versículo aqui, ó. Então, ó, eu vejo que eu tenho um encaixe aqui, eu vou encaixando. É aquela questão dos encaixes, sabe? Que eu sempre ensino pra vocês, que a gente fala muito, é um assunto muito recorrente aqui, trabalhar os encaixes no lettering e nas ilustrações. A ilustração ela tem que fazer parte do conjunto. Nem sempre é feito ilustração na Melissa, né? Mas quando tem que fazer parte do conjunto para não parecer duas coisas coladas aleatórias, assim. Ó, já vou colocando, vou desenhando. Percebe que não vai ficar igual a esse meu rascunhão, porque não tem como, né? Como eu tô fazendo a mão livre, então eu vou adaptando aqui conforme eu tenho espaço pra ficar uma arte legal. Então eu não vou me cobrar tanto nisso aí. Ó. Aqui. Já vou desenhando a letra, já vou finalizando ela. E aqui, ó, tem que caber. Vou ter que fazer o outro modelo de S, ó. Viu só como a gente tem que ir usando a criatividade e adaptando conforme o que a gente tem. Às vezes a gente se eu quero, eu vou fazer exatamente como eu fiz no rascunho. Às vezes não dá, entende? Cascar todo meu móvel todo respingado. Ó, mas eu vi que você coloca umas folhas para o cliente escolher, então você direciona a arte conforme a peça do cliente. Exato. O cliente pediu uma peça ali que não. O cliente tem uma melissa que não tem muito espaço, então eu vou dizer para ele ali que o que ela consegue colocar, o que ela pode escolher para colocar dentro da arte dela. Eu levo algumas artes prontas porque as mulheres são muito indecisas. Vocês sabem disso, né? Então eu preciso ajudar elas a escolher o que querem fazer, porque senão vão ficar demorando muito e às vezes dá fila, daí é uma função. Então eu levo mais para ajudar mesmo na escolha e assim elas ficam sabendo, vão conhecendo meu traço, vão sabendo como é que é a minha arte porque na hora que eu faço, o cliente vai ver só depois que tá pronto, e depois que tá pronto, entendeu? Depois que eu fiz, não tem mais como voltar atrás. Então é importante que ele conheça ali meu traço, que elas saibam como é que eu faço, mais ou menos, para poder confiar e eu fazer a arte sem elas ficarem. Sem precisar ver antes, né? Ó, tô desenhando aqui as letras então, os números agora, é verdade, né? E olha como é prático. Essa minha aqui eu vou fazer um pé só dessa vez. Geralmente eu faço os dois. Mas como eu preenchi bastante, eu vou fazer um só. Pena que não seca a tempo da gente ver aqui, que daí eu ia mostrar pra vocês. Talvez eu faça um story depois como é que faz pra limpar, sabe? Mas daí pra limpar uma peça customizada assim com posca, não pode, obviamente, ser lavada, sabe? Não pode ir na máquina assim, ou sei lá, esfregar, colocar debaixo d'água e passar sabão. Mas limpar com paninho úmido dá pra limpar de boas. Ó, vocês estão pegando? Vocês estão entendendo? Agora aqui eu vou colocar alguns elementinhos só pra finalizar a arte e deixar, vocês sabem qual é a moral, né? Você tem que deixar ela sempre bem criativa, diferente. Deixa eu ver o que eu posso colocar mais aqui. Aqui dá pra colocar alguma coisinha, aqui também. Ó, o que vocês estão achando? Acho que aqui dá pra colocar até um coraçãozinho.
Às vezes a gente pensa, ah, mas só Melissa, né, de criança que faz customização. Capaz. A maioria de adulto. Olha só. Olha que legal. E assim a gente consegue fazer a arte totalmente diferente. Vocês conseguiram entender? Querem que eu faça outro pé também? Pra gente... Se vocês têm alguma dúvida. Ó. Assim, no livrão mesmo. A caneta preta que eu indico, gurias, e a que eu uso, sabe? Eu já testei muito, 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 muito. Eu não uso preta na posca. Se tivesse essa daqui preta, essa aqui branca, por exemplo, eu usaria só essa aqui. Porque essa aqui, ela também é muito boa, ela pigmenta muito bem, ela tem duas pontas, então eu gosto dela porque eu posso fazer tanto com a pontinha bem fininha, que daí a arte sai bem risquinho, ó, quanto com a ponta mais grossa dela. Porque daí a arte também consegue sair com um pouquinho mais grossa. Essa aqui ela é muito perfeita. E ela é permanente, permanente, permanente. Então, depois que ela seca, ela é mais chatinha pra secar. Ela demora mais tempo pra secar. Se tu não deixar ela secar bem, assim, e raspar um pé no outro, por exemplo, assim, sabe? Ela vai arrastar a tinta, é uma caca. Precisa esperar secar muito bem antes. E precisa ter paciência. Não tem um tempo específico pra secar, sabe? Mas precisa ter paciência para que ela seque muito bem antes de conseguir de não cuidar, sabe? Mas evitando ali atrito, ela é super permanente e não sai mais depois. Então, se tivesse branca dessa daqui, eu usaria só essa branca e preta. É só o que eu usaria. Mas como não tem, daí a opção que a gente tem é a posca e a textura dela é ótima. Qual a numeração da minha? Essa daqui é a 1M, ó. PC 1M. Não usem a PC1MC, tá, gurias? PC1M. Essa aqui. Com essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? A outra, ela é muito fina, daí não vai rolar com o... Com coisa. Com a Melissa. Vocês querem, então, o que quiser que a gente pode fazer na outra aqui? Ó. O que a gente pode fazer? A minha já tá toda arranhada já. Fazer uma aqui mais clichê. Só pra gente fazer aqui e vocês continuarem vendo como é que funciona a caneta. Depois eu tiro se não combinar com o restante. Ai, ai. Vamos lá. Aqui a gente pode colocar uma frase também, né? Se bem que a gente tem ali... Vamos fazer uma flor. Uma das flores que mais as mulheres mais querem, mais pedem é aquele girassol. Ó. O que eu faço para fazer uma ilustração? Eu faço primeiro a parte central dela, no caso da flor, o miolo. E daí depois eu vou só criando as pétalas, sabe? Daí eu quero, por exemplo, dar a ilusão que essa minha flor, ela tem um lado maior que o outro, tá certo? Então, ó, aqui eu vou na mão livrona mesmo. E o legal de quando a gente faz essa flor aqui, eu gosto de fazer ela, porque daí eu faço ela com pétalas diferentes, sabe? De tamanho diferente, assim. E daí ela fica como se estivesse aberta, fica muito bonito. E olha só como eu vou indo com traço mais tremidinho. Daí é como se eu me livro daquela pressão de ter o traço super, super, super retinho, sabe? Ó. Eu vou criando as pétalas dela como se ela fosse, assim, com as pétalas mais desconectadas. Mas é tudo na mão livre. Aqui eu posso daí criar uma pétala por cima da outra. As flores, assim, essas coisas desse estilo é o que sai, assim, ó, 200% mais, sabe? A mulherada gosta muito de flor, de... Nome também se coloca muito. Agora eu tô dando uma profundidade aqui, ó. Deixando mais fechadinho perto do miolo, ó. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Ó, deixo mais fechadinho perto aqui do miolo.
Porque daí dá mais profundidade pra ela, parece que tem um acabamento diferente, ó. Agora aqui... Vocês entenderam, gurias, como é que faz? A essência do negócio é treinar o traço, muito bem treinado, tá? É possível a gente fazer a arte em qualquer superfície, então a gente viu isso aqui hoje. A gente começou aqui fazendo na Melissa, que totalmente seria improvável de fazer, né? Plástico, um calçado. E a gente consegue fazer com nossos materiais de arte mesmo, ó. E não ter medo. Não tenham medo de fazer as artes, porque tem que testar, tem que treinar, mas tem que treinar muito, 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 muito mesmo, tá? Não é de qualquer jeito que a gente consegue fazer. Inclusive, vocês sabem que quem é minha aluna aí sabe que a gente ensina tudo passo a passo para chegar na arte dentro das aulas, né? Mas quem não for ainda minha aluna, inclusive, fica o convite. Temos o método Lettering Criativo, onde eu ensino como fazer a arte, inclusive. Ó, eu vou fazer aqui vou botar meu nome. Já que todo mundo coloca, eu nunca tive uma Melissa com meu nome. Então, vou colocar aqui, ó. Ó. E mais uma Melissa personalizada. É muito rápido de fazer, tá, gurias? Porque como não tem essa questão do rascunho, eu faço geralmente Melissas normais, assim, em 10 minutos. Cada Melissa, assim. Quando a Melissa não é muito cheia das frescuras, muito cheia de elemento. Olha só que legal que fica. A gente customizou 2 saltos enormes e em poucos minutos. Eu vou colocar uns elementinhos aqui também pra deixar mais customizadinho, deixar mais criativo. Eu gosto de colocar alguns risquinhos assim, ó. Olha só. Você usa posca colorida também? Não, eu não uso posca colorida por conta de custos, porque seria muito caro eu ter... Deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Seria muito caro ter que ficar colocando várias cores de posca, porque daí deixa as pessoas mais indecisas ainda. Dá pra usar, tá? Se você for fazer em casa, ok, dá pra usar. Mas se for fazer pra cliente, eu não gosto muito. Primeiro porque as melissas já são super coloridas. Então dá super certo. Branco e preto dá tanto com a melissa branca, ou com a melissa preta, ou com a melissa colorida. Então já dá super certo. Não faz muito sentido fazer arte colorida. Lá no início eu fazia, mas não compensa. Então eu consigo baixar então um pouco do custo trabalhando só com 2. Por exemplo, 2 canetas dessas aqui eu faço um evento inteiro. Então, não tem tanto custo assim. E daí não precisa ter um monte... Deixa elas mais confusas ainda. Por isso que eu já levo um pouco de desenho. Já levo as artes, né? Pra dar ideia pra elas. Porque senão elas ficam muito confusas. Daí acaba demorando, fica fila. Daí não fica legal. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A pessoa já sai usando, Tati? Não, eu não deixo. Quem tem umas teimosas que sai usando. Mas daí eu sempre digo, ó... Por conta e risco tua, não encosta em nada, não pode encostar em absolutamente nada. A posca seca mais rápido, mas a Ident Pen demora muito pra secar, então, por conta e risco. Algumas usam, algumas já saem no pé. Mas eu sempre indico deixar 2 dias dentro da caixa, sem mexer, pra dar sem mexer dentro da caixa. E depois, quando for usar, cuidar pra não ter atrito nenhum, principalmente nas primeiras usadas. Não pode raspar o pé em nada, não pode raspar, tem que realmente cuidar mesmo. Fiquei babando. Você passa álcool antes, é legal sim. Nas lojas, não. Na loja eu não passo nada, porque ela tá novinha ali já da caixa. Mas a de casa, sim. A de casa eu limpo com álcool. A posca pode usar a preta também? Pode. Mas como eu disse, se eu tivesse a opção da branca da Ident Pen, eu usaria a branca da Ident Pen, porque daí ela é permanente. A posca, ela é permanente se eu só cuidar com paninho úmido e não tiver atrito. Se eu quiser lavar e tirar, ela sai. Deixa eu ver o que vocês perguntaram. Carolina, estou apaixonada. O que você passa depois pra não sair? Não passo nada, deixo ela assim mesmo. Finalizo prontinha. Como é cobrado esse trabalho? Você negocia com a própria Melissa? Eu negocio com as lojas. Quem me contrata é as lojas. E tanto clube, quanto pop-up, quanto multimarca, tá? Quem me contrata é a loja, eu cobro por hora. E daí a loja, ela dá de presente pras meliceiras, pras clientes e tudo mais.
É muito legal, porque daí a cliente ganha, a loja vende mais e a cliente não é cobrada por isso. Então, independente se eu faço 300 melissas, se eu faço 100, se eu faço 10, é tudo igual, a mesma coisa. Tá bom? Ficaram com mais alguma dúvida? A Jo perguntou aqui agora o que eu respondi. Vocês querem tirar print, né? Deixa eu virar aqui. Ó, deixa eu tirar aqui esse papel preto. Ai, ficou linda mesmo. Eu ia tirar a flor daqui, mas agora eu fiquei com dó de tirar a flor daqui, mas eu acho que eu vou ficar só com essa daqui. Só com a da lâmpada. Tiraram? Pode mostrar a caneta preta novamente? Sim, essa aqui, ó. E Dente Pen. Fechou? Tiraram o print? Você já programa com uma pausa também? Pausa? Não. Depende do evento. Se o evento tá muito corrido, o que é muito bom quando o evento dá, assim, tipo, correria e a gente vende muita melissa. Gurias, é sério, eu não paro por nenhum segundo. No último evento agora, eu comecei às 4 horas da tarde e eu me levantei pra espichar um pouquinho as pernas, era 9h30. Mas geralmente eu não paro. Se tiver cliente ali com melissa na mão, eu vou tocando e só paro quando realmente não tem ninguém esperando e eu tô vendo que não tem ninguém na loja ali que tá querendo customizar. Senão, eu não paro. Só assim. Se a loja tá vazia, mas não é bom, né? Não é legal. Quando a loja não tá... Já aconteceu, a gente fez 2 eventos uma vez no meio da pandemia, assim, pra testar, pra ver qual é que era, né? Que quando podia ir na loja, assim, mas tava no auge da pandemia. E daí não foi muito legal. E daí ficou aquelas horas ociosas, assim, porque as pessoas estavam com medo de sair de casa. Então, o melhor é que a loja esteja bombando, vendendo, e eu prefiro nem me levantar, nem sair do lugar, nem fazer nada. E o xixi? Não tem xixi, só xixi depois, só depois. Mas faz parte, é muito legal, eu acabo nem vendo o tempo passar, porque a gente começa a conhecer um monte de gente, começa a conversar com um monte de gente diferente, a gente não vê o tempo passar, é muito legal, de verdade. É isso? Deixa eu ver, deu pra vocês aprender, deu pra entender, deu pra conhecer como é que funciona a customização de melissa. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Mais uma perguntinha, senão a gente já tá no nosso tempo. A gente tá correndo bastante, Gente, eu tô assim, ó, só um pozinho. Mas não podia deixar de fazer essa live com vocês hoje, lembrando que a gente tem live toda a terça-feira, tá? Tô até pensando em fazer algumas mudanças, mas antes de qualquer coisa eu falo com vocês. Live toda terça-feira, sempre um assunto diferente, sempre alguma coisa diferente pra gente aprender aqui, tá bom? Então é isso, gurias. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona esse universo da customização, porque eu sei que vocês sempre ficaram muito curiosas e me perguntam bastante no direct. Espero que vocês tenham entendido como funcionam. Se animem, né, a fazer também. Pega e começa a fazer em casa e começa a treinar assim a mão livre e depois começa a entrar em contato com as lojas Melissa, né? Vai que rola. E se animem a fazer mesmo, que vai ser muito legal, tá bom? Um beijão e até mais!